The last thing you want to hear when you need your auto insurance most is a robot with countless irrelevant menu options. Which is why with USAA Auto Insurance, you'll get great service that is easy and reliable all at the touch of a button. Get a quote today. Restrictions apply. At Starbucks, we offer full and part-time baristas 100% upfront college tuition coverage, which means they can thrive at our company and in class. At Starbucks, benefits like college tuition coverage are just the start. Seja bem-vindo, eu sou o Príncipe Vidani e esse é meu pensamento extrusivo. Esse programa é um spin-off do meu podcast Dentro da Minha Cabeça, feito pra gente poder compartilhar, trocar tudo aquilo que tem alimentado a nossa mente. Falar sobre coisas que a gente tá consumindo, que inspiram nossa criatividade, que despertam emoções, sentimentos, sejam eles alegria, tristeza, o que quer que sejam. Indicações de coisas que podem ser obras que você consome, né? Livro, filme, série, qualquer coisa, ou mesmo uma experiência que você teve, um passeio diferente, uma viagem, uma ida a um local novo, a um parque, a um restaurante, enfim. A gente tá aqui para trocar indicações e experiências e você pode comentar no episódio lá no Spotify e me contar as suas indicações também. Eu peço para você fazer isso. Lembrando para quem escuta pelo feed que esse episódio é disponível em vídeo no Spotify. Então se quiser ver meu belo rostinho nesse dia frio de Araraquara, vai lá pro Spotify e me assiste. E nesse fim de semana eu fui para São Paulo num evento de board games, né, e RPGs chamado Diversão Offline. Inclusive quero agradecer a galera do evento que me credenciou, né? Fiquei muito contente, muito feliz por poder participar do evento. Joguei jogo ali, um RPGzinho, passei pelos stands. Sou muito grato ao pessoal do Diversão Offline, mas a minha indicação de hoje é sobre um stand específico do Diversão Offline, né? Nas CXPs, nos últimos anos, também tive o prazer de frequentar o stand da Jambô, onde queridos amigos, até por conta do Jovem Nerd, que a gente se conheceu, trabalham, né? Enfim, a gente tem lá o Leonel Caldela, por exemplo, que é escritor e mestre dos Nerdcasts de RPG, e, enfim, o Guilherme Deisvalde, o JM Trevisan, tanta gente que trabalha na Jambô, mas eu tô aqui para falar sobre a Karen Soarelli, uma escritora brasileira também, envolvida também em projetos como o Jovem Nerd, relacionados ao RPG, mas é uma escritora do universo de Tormenta já há muito tempo, e uma pessoa maravilhosa. A gente já teve o prazer de se encontrar algumas vezes na festa do Jovem Nerd, por exemplo, nos eventos afora e agora na Diversão Offline pela última vez. E a Karen, uma pessoa super gentil, lá ela me presenteou com uma aventura introdutória de Fábula Última, que é um universo de RPG que eles estão lançando lá pela Jambô, totalmente inspirado em JRPGs, né, que são RPGs de videogame japoneses, né, Chrono Trigger, Final Fantasy e tudo mais. E a gente trocou ideia, enquanto a gente tava trocando ideia, algo me chamou a atenção na mesa dela, né, e eu já tinha ouvido nesse nome de andar pela internet, né, há muito tempo, e aí eu vi um livro com esse nome que é Papo de Autor, Guia de Carreira para Escritores de Fantasia. E aí eu falei, pô, livro da Karen, livro curtinho. Pensei, tem uma viagem de ônibus, né, de volta para Araraquara no domingo. Seria legal ter um livrinho companheiro para me acompanhar, né? Eu dormi no ônibus, tá? Não li no ônibus, mas eu li aqui em casa. E é sobre ele que eu quero falar. Ele é a minha recomendação de hoje, é o Papo de Autor, que lendo ele eu descobri que o porquê que eu já tinha trombado com esse nome aqui. Aqui é a contracapa dele, inclusive meu exemplar autografado por Karen Soarelli, mandando um beijo para sua graça, Alteza Real Príncipe Vidani. Então, muita alegria. Muito bom ser fã dos seus amigos, gente. Recomendo. Acho que essa é a primeira indicação de hoje, seja fã dos seus amigos, tá? Mas, queria falar sobre o Papo de Autor, falar sobre o que esse livro trata. O subtítulo, ele é bem literal. É um guia, de fato, para quem quer entrar no meio da escrita, em especial de fantasia. Eu venho exercitando a escrita no Dentro da Minha Cabeça nos monólogos desde o ano passado. E eu nunca me vi como escritor, nem nada do tipo, e ainda não tenho nem a pretensão, nem a ousadia de dizer isso. Mas eu tenho gostado de escrever. E a hora que eu li o Papo de Autor, vi a capa, e vi do que se tratava, eu falei, pô, eu sei que eu não necessariamente escrevo fantasia, não é isso que eu quero fazer da minha vida por enquanto, mas o fato é que eu tô gostando de escrever, pra caramba. Tem sido um exercício semanal, às vezes mais de uma vez por semana, muito legal aqui no Dentro da Minha Cabeça. E eu comecei a perceber o tanto que eu escrevo nos últimos anos. Não só no Dentro da Minha Cabeça, mas fazendo pauta pro Pelada, fazendo pautas pro Mal Acompanhado,
elaborando algumas coisas que a gente não lê pauta, obviamente, mas tem tópicos que a gente quer entrar que precisam ser elaborados, que não é uma frase. E no ano passado eu tive a experiência do stand-up, que basicamente foi escrever um texto também, escrever, decorar e apresentar no palco. E aí eu falei, caraca, eu vou ler esse livro do Papo de Autor para tentar ver o que eu absorvo, né, dessa experiência de escritores. E acho que isso que me despertou aqui lendo o Papo de Autor, que é uma curiosidade sobre uma área que eu não faço parte, que eu não pertenço e que eu não faço ideia de como entrar. Eu não sei se vocês já brisaram sobre isso, mas eu já tinha brisado uma vez, tipo, cara, se um dia eu quiser escrever um livro, seja ficção ou não ficção, o que eu faço? O que eu preciso fazer? E juro, isso não é um jabá pra minha amiga Karen, tá? Apesar que é uma indicação genuína e quero muito que vocês comprem o livro, que tá disponível no site da Jambô. Tem o site papodeautor.com.br também, mas vão no site da Jambô, já tem o link aí na descrição para você comprar o livro e também aproveitar todo o conteúdo dele aqui. É um livro de 100 e poucas páginas, não é alto o livro, né? Ele é um livro padrãozinho assim, então é tranquilíssimo. E cara, curiosidade é um negócio bacana, né? Quando a gente se vê curioso, a gente se enxerga como curioso, porque eu não desgrudei do livro. Eu separei minha leitura em meia hora por dia, por 3 dias. E eu não sou um cara que lê rápido. Eu leio com cuidado. Eu não gosto de ficar voltando página. Tinha uma época que eu lia com um pouco de pressa e eu voltava muita página. Então agora eu leio livros como eu leio quadrinho. Eu praticamente olho as figuras do livro, né? Eu olho a diagramação. Eu presto atenção nas páginas para eu não acelerar. Principalmente quando eu leio livro físico. Quando eu leio Kindle me dá um pouco mais... Desculpa bater no microfone. Mas me dá um pouco mais de ansiedade ler no Kindle. Me parece que eu tenho que acelerar mais. No texto, no papel, é uma delicinha. E, cara, eu achei muito bom o conteúdo que tem aqui dentro. Pra quem é curioso, principalmente como eu, né? Pra entender o mercado de literatura. E a gente sabe que é difícil. A gente sabe que autor, tal qual o artista, de maneira geral no Brasil, tem uma vida difícil, né? Tem uma vida complicada, não é uma vida simples, não. Nem de entrar, e muito menos de sobreviver nela, né? De ter ela como sua principal... como dedicação integral, de repente, né? Ser um autor em dedicação integral. Eu acho que não existe muito disso. Autor de livro que é só autor de livro, sabe? Mas eles estão sempre envolvidos, geralmente, em outras atividades também, elaborando próprios projetos, roteirizando. Tem gente que é publicitário, tem gente que trabalha em jornal, tem uma coluna, por aí vai. Então, assim... escrever as próprias obras dificilmente é a única atividade de um autor. Quantos músicos a gente conhece que têm um outro emprego? Ou, sei lá, ilustradores que trabalham para o mercado publicitário, mas também estão lançando os próprios quadrinhos. Eu convivo com muita gente da arte e vejo isso acontecer de várias formas em muitos momentos diferentes. E eu achei legal pra caramba que esse livro Papo de Autor, ele cobre todos os passos, né? Desde a entrada, obviamente, ele não vai te ensinar a escrever. Isso é um papo de autor mesmo. Então ele vai lidar sobre desde o que significa sucesso e tirar essa cortina, falar, cara, você não precisa ser um best-seller para ser um autor de sucesso. Eu sempre tive, para mim, muito distinta a diferença entre fama e sucesso, né? Eu falava disso muito com o meu irmão, né? Porque o meu irmão participou de alguns realities de música na TV. Meu irmão foi pro The Voice, foi pro Máquina da Fama. Esse livro dá um panorama do mercado, fala muito sobre editoras, fala muito sobre a qualidade da sua escrita e como melhorar ela, enfim, por meio da leitura, de oficinas, de prática mesmo, da rotina de escrever. Fala muito sobre postura, né? Formação de público, postura no digital, nas redes sociais. E aí a postura profissional, de fato, de você lidar com editoras e lidar com a publicação do seu livro. Sempre que eu pensei em alguma brisa de, gostaria de escrever um livro um dia, hein? Eu acho que isso todo mundo já deve ter pensado de alguma forma. Gostaria de tocar numa banda, gostaria de escrever um livro, gostaria de... Tô com estilete aqui, não sei porquê, mas tanto faz. Mas gostaria de fazer alguma coisa artística, de me expressar, de pintar um quadro, de expor uma galeria de arte com as minhas obras e tal, lançar alguma coisa, um quadrinho, um jogo de videogame. Eu entrei na faculdade de computação querendo fazer videogames, né? E eu desisti desse caminho quando eu percebi que a parte do videogame que eu mais gostava não era nem a mecânica. A parte do videogame que eu gostava era a narrativa, de fato. Era o universo, construção do universo e tal. Cara, o Papo de Autor ele realmente me chamou muito a atenção. Adorei a leitura. Foram 3 dias que eu fiquei lendo meia horinha por dia, então foi super rápido. Para um leitor mais rápido que eu, vai ser muito veloz. E é muito legal mergulhar num universo que você não faz parte, que você não faz a menor ideia de como funciona, entende? Eu acho que é um exercício legal da nossa curiosidade,
né? A gente se permitir entender o olhar do outro. Pô, queria deixar esse recado aí pra vocês apreciarem o trabalho da Karen, da minha amiga querida. O Papo de Autor, pelo que eu entendi, também era a comunidade do Facebook, e inclusive o site tem vários vídeos no canal do YouTube da Karen Soarelli também, de entrevistas e tal, que são materiais que enriquecem muito o conteúdo do livro. É muito fácil você achar que tem uma ideia genial, e ela fala muito disso no livro. Transformar isso em obra, transformar isso em livro, no caso, é um trabalho hercúleo. E o Caminho das Pedras, ele já tá traçado por muita gente que foi autor antes de você, mas você vai encontrar sua própria forma de trabalhar. E eu consigo muito me reconhecer nesses pontos como autor, não só na minha atividade escrita para os podcasts, mas também para a própria produção de conteúdo, né? Tem muito paralelo aqui com o papo de autor, com o papo de produtor de conteúdo, com o papo de podcaster, que é a minha principal ocupação hoje. E eu acho que as reflexões dos autores aqui no livro servem muito pro meu dia a dia e acrescentam demais pra minha rotina. Então por isso que eu quis recomendar pra vocês. Gente, é um livro, de novo, muito curto, com muito conteúdo prático. Esse livro é um guia mesmo, não é exagero assim. Mas apesar de ser um guia de carreira para escritores de fantasia, ele pode ser um bom paralelo pra vida que você, como produtor de conteúdo, se é que você almeja fazer isso, ou mesmo como curioso, pode traçar para sua vida. Tem muita lição aqui, muito valiosa. Então, queria agradecer a Karen pelo carinho, de verdade. Por mais que o nome dela seja Karen, não foi um trocadilho. Pelo carinho no evento e pelo carinho que é esse livro também. Pela recomendação que eu tô trazendo hoje para vocês. Então compre aí pelo site da Jambô, o link tá na descrição do episódio. E eu pergunto, e você, o que é que tem alimentado a sua mente nessa semana? Me conta. Comenta no Spotify e traga suas próprias indicações. Recomenda algo não só pra mim, mas pra nossa própria comunidade. Inclusive, quero agradecer a todo mundo que tem comentado nos últimos episódios. Muito obrigado. Eu vejo sempre as recomendações de vocês, leio todos os comentários, às vezes interajo ali com um ou outro. E tem saído muita coisa legal na nossa troca. Então, peço que continuemos. Você que já comentou semana passada, volte com essa semana o que tocou você, o que te emocionou de alguma forma, que vale a pena você trazer. Teve uma querida amiga Aninha trazendo receita, uma outra amiga Isadora trazendo minissérie. Cada um tem uma vivência diferente e esse pensamento extrusivo eu criei justamente para isso, pra gente compartilhar as nossas especificidades das nossas vivências também. Então conto contigo para colaborar contando o que tem tocado você. Obrigado por ouvir esse meu pensamento extrusivo. Eu sou o @Príncipe Vidani e o programa é @Cabeça do Vidani em todas as redes sociais. Mas tem link na descrição também. Deixa eu pedir pra você, segue a gente no Spotify, por gentileza. Pro Spotify empurrar o programa pra mais gente, pra gente aparecer nos tops, a gente tem que ser seguido. Então se você escuta e ainda não segue, ou escuta por outro agregador, vai no Spotify, clica em seguir lá, é de graça, é tranquilo e ajuda pra caramba. Colabore se você puder com o nosso financiamento coletivo, tem o Apoia-se, tem o Patreon e tem a chave Pix, com o que couber no seu orçamento pra poder me empurrar aqui, pra eu seguir produzindo conteúdo cada vez mais. Acesse o site dentro da minha cabeça.com.br, tem todas as informações bem facilitadas por lá, inclusive do financiamento coletivo, e escute também os episódios principais, tá? Que saem toda segunda. Alegria, tranquilidade, até a próxima e valeu! Tá um frio de congelar prepúcio em Araraquara e eu tô triste por ter tirado meu pijama pra gravar isso aqui. Mas tudo bem, vale a pena. Vocês valem a pena.